os slides, né? Sim, sim, eu acho que sim, né? Eu não consigo compartilhar aqui não, consigo? Acho que não. Uhum. Então, você vai me orientando aí, ok? Quando Tá você ótimo, tiver tá que... ótimo. Você colocou, né? Primeiro, boa noite a todos, né? Eu vou pegar aqui um fone, um minutinho só, Denise. Vou pegar um Ok. fone melhor. Não vai microverbal um pouquinho. Estão me escutando? Pra mim tá ok aqui. Gente, dê Uhum. um ok aqui, por favor, no chat, tá? Não precisa ligar o Tá, microfone, não. Só... tranquilo. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Cleiton Brust, eu sou psicólogo. Eu trabalho com a terapia de aceitação e compromisso já há alguns anos, né? Até porque ela é muito recente aqui no Brasil, se formos pensarmos bem. Ela iniciou há mais ou menos 5 anos atrás, e desde esse tempo, até um pouquinho antes, eu comecei a buscar, né, compreender um pouco essa linha, e depois eu fiz a formação também para dentro da ACT, que a gente chama de ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. Né? Eu também trabalho com terapia cognitiva baseada em mindfulness, onde eu conheci a Denise. Foi, Denise? Onde fomos apresentar um trabalho aqui no Rio, né? Dentro de um hospital, Hospital de Bom Sucesso, e nós nos conhecemos. E também com TCC de modo geral, a minha formação básica é em TCC. Também sou neuropsicólogo de formação, trabalhei muito tempo com neuropsicologia, só que atualmente não tenho atuado tanto. Eu falo que minha paixão maior é o consultório, eu gosto muito de consultório, gosto muito de ver paciente, gosto muito de intervenção dentro dessas abordagens de terceira onda que eu tenho cada vez buscado mais. Eu sou professor também, né? Dei algum tempo aula em faculdade, atualmente eu estou dando aula em pós-graduação. Eu tive essa opção porque para dar aula também para ficar um pouco mais solto. Então, eu dou aula na faculdade, na Universidade de Estácio de Sá, dou aula em Nova Friburgo, onde eu moro, tanto que é um lugar bem frio, tá bem frio aqui hoje, né? Aqui Já tá esquentou, perto de... Cleiton. Que tá tudo Ah, inverso, tá tudo tá tudo... bravo. Não, Aqui tá 3 graus aqui, é bem entendi. frizinho. E eu trabalho também no Rio, né, em Taquara, na faculdade Universidade de Estácio de Sá da Taquara, no campus Taquara, e em Niterói. E também tem uma empresa de cursos e uma clínica social, então, onde nós também damos formação em TCC. Então, atualmente, nós estamos com turmas de TCC, de modo geral, né? E também com turmas de criança, formação em criança e adolescente. Tá bom? Chamado Cortex, essa empresa nossa aqui em Friburgo, e que é conhecida também aqui no estado do Rio. Tá bom? Então, já me apresentei, vamos começar a falar do que interessa, que é sobre a ACT. Tem como você colocar os slides, Denise? Claro, agora. Como eu falei, essa é a minha apresentação, já falei um pouco para vocês, né? Pode passar, Denise. E nós vamos tentar fazer o que hoje nessa aula? Eu acho que vamos trabalhar alguns tópicos. O primeiro tópico eu vou só passar, porque a Denise falou que vocês já trabalharam isso, já tiveram essa aula sobre as 3 gerações da TCC, Uhum, né? A parte comportamentalista, o cognitivista e a contextual, podemos dizer. Vou falar uhum, um pouco sobre as bases filosóficas da ACT, que eu acho que vale a pena entender um pouquinho, que é uma teoria, podemos dizer, recente, né? Podemos dizer que a primeira publicação foi em 87, mas começou a ser mais conhecido nos anos 90, e o boom está sendo agora. uhum. Acho que talvez o boom está sendo agora. Até vendo esses dias uma live do pessoal aí da Arte Média e tudo. Aí tava o Wilson, tava o Bernard, né, o Lismar, né? Esse pessoal falando e como que falaram sobre arte. Achei muito legal sobre Eu isso, né? também E tava, também Cleiton. então, estávamos todos lá. Foi muito bom, né? Muito Foi bom. muito E assim, bom. o que me chamou a atenção foi assim, para onde eu tô partindo nesse ponto que foi a fala do Wilson no final, né? Que ele falou sobre a TCC, né? Nessa modificação, nessa transformação da TCC em terapias baseadas em processos. Achei muito interessante, né? Aham, foi. Porque a gente via muito assim compartilhado a TCC. Ah, Uhum, eu sou do Beck, eu sou de Ellis, eu sou, né, lá podemos dizer de
Stephen Hayes, eu sou... Então, assim, existiam várias, podemos dizer, existem até hoje várias abordagens dentro de uma grande abordagem, porém, né, era uma coisa muito separada. Então, uma coisa interessante no TCC atualmente, com a terceira onda, é a integração da TCC. Uhum. E a ACT faz parte. A ACT podemos dizer que ela é precursora da terceira onda. Não é? Quem nomeou a terceira onda foi o Stephen Hayes, que foi o cara que inventou a ACT, podemos dizer. Né? Não inventou, mas sistematizou a ACT, podemos dizer. E aí, vou falar um pouquinho sobre os pressupostos básicos e sobre o modelo terapêutico, ou seja, como nós atuamos dentro da terapia de aceitação e compromisso. Pode passar. Como eu já falei, as três ondas, não vou me ater muito a isso, mas a primeira onda é o comportamentalismo, né, que surgiu lá atrás, né, e surgiu contra, podemos dizer, contra o movimento, contra o movimento vigente da época, que era a psicanálise e as terapias do insight. Então, o Eisenberg, né, foi um cara muito interessante que fez uma pesquisa na época sobre a eficácia dessas terapias. E ele percebeu que não estavam sendo tão eficazes. As pessoas tinham pouca mudança. E ele começou a trabalhar com um termo muito interessante, que eram terapias baseadas em evidências. E aí nós começamos que puxou isso foi o comportamentalismo. Nós temos aí a análise do comportamento, podemos dizer, como uma grande área de sair, o Skinner como grande nome, né, que foi um cara bem interessante, bem interessante. Eu acho que é um cara, muitas vezes, assim, coitado, sofreu muito preconceito, né, até, principalmente por um livro dele, né, quando começou a falar sobre a linguagem como comportamento, e aí isso foi meio complicado, muito complicado na até época. Hoje, né, Cleiton? Não, até sim, hoje, né? É um livro tido como muito difícil, sim. Que não tem uma tradução adequada, as pessoas não compreendem, né? Não compreendem o que ele sim. quis dizer com aquele livro até hoje, né? É bem difícil mesmo. E interessante que, assim, podemos dizer que a partir disso, né, as pessoas começaram a se levantar, né? Você vê Chomsky aí, que foi o primeiro cara que foi colocar a cognição no meio disso tudo. Ele trouxe a cognição como sendo algo importante para a linguagem. Skinner nunca negou isso, só que talvez ele usava uma outra terminologia, né? Eu acho que por isso que ele foi muito mal interpretado naquele momento, e a gente academia sabe um pouco disso, né, Denise? A academia são vários leões que tentam muitas vezes engolir o outro. Quando vem uma linha, acontece essa situação. E aí, aquilo foi um movimento vigente, até hoje continua, com muito trabalho, com muita coisa bacana também. Eu acho que a gente tem que se abrir um pouco mais. Eu acho que houve uma cisão muito grande, né, entre comportamentalismo e cognitivismo. Acho até muitas vezes também, assim, da análise de comportamento também, né? Porque por um tempo, assim, houve esse debate, né? E hoje essa coisa da integralidade é interessante. Sim. Teve um segundo movimento aí, que aí sim, o Ellis, podemos dizer, o Bandura, que foi um cara interessantíssimo, que falou da aprendizagem social, e o Beck como um grande nome, né? Você postou Paula lá nessa postagem, né? O Beck entre os 4 terapeutas, assim, e cientistas do comportamento mais influentes do século, e realmente o cara é um gênio. Eu acho que ele partiu de uma abordagem com muita influência da psicanálise e do lado também comportamental, que ele teve influência nos estudos, né? Mas ele tinha, acho que o grande mérito do Beck era ter essa coisa da evidência. Ele queria ter uma terapia que fosse eficaz, que fosse comprovada dentro de um trabalho científico. E os protocolos surgiram, né? Muita coisa surgiu a partir do Beck. E nessa segunda onda, na primeira, a atenção vai para o comportamento, na segunda onda, para a cognição, onde há uma ênfase, né, muito grande que a cognição ela realmente pode ser modificada, a cognição ela pode afetar o comportamento e modificar o comportamento, assim como as emoções, né, ela pode influenciar nas emoções, né? Foi uma coisa muito interessante que contribuiu muito para a ciência do nosso século, né? Principalmente para a ciência psicológica. E aí teve o Stephen Hayes, que veio, no início, ele veio me criticando. É interessante que esse livro dele, né, que é um livro não tão antigo assim, né? Que são sobre as terapias baseadas em processos, né? Ele já está começando a mudar um pouco, né? Porque ele veio assim, ele veio falando mais ou menos assim mesmo na hora, ó. Cognição não tem que muito ser mudada mesmo, não, é perda de tempo.
nós temos que ativar o comportamento e ter uma outra relação com isso. Só que ele foi mudando também, moldando. Por isso que é legal o diálogo, né? Entre as linhas, né? E aí ele veio lançar agora uma outra vertente que eu achei muito interessante. Quando me perguntam sobre isso, o que você acha sobre isso tudo? Eu acho assim, existe uma grande integralidade dentro disso aí. Nós que somos TCCs, somos privilegiados por podermos adotar práticas dessas 3 ondas. Uhum. Exato. E existe uma eficácia nisso. Então, são 3 ondas que tem uma coisa que eu acho que hoje mudou muito. Antigamente eu falava sobre essa ativação cognitiva, né? Mas hoje mudou muito, né? Acho que alinha muito isso, que são terapias baseadas em evidências. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa dentro da TCC. E já não existe mais, o que eu acho que é importante, né, Cleiton, a gente falar, e que eu tenho repetido muito, que até o início da terceira onda mesmo, né, tinha essa coisa de assim, qual é melhor, né? Sim. E agora, já com todo esse movimento ainda dentro dessa terceira onda, não. A gente fala dessa integração mesmo. Tanto que, né, eu comecei com Mindfulness primeiro, né, porque é óbvio, né? E aí vocês dois também vão falar sobre o Mindfulness. Então a gente pode, e como você já falou, a gente pode fazer uso dessas estratégias, né, dentro da TCC, né? Somos todos da TCC, né? Então isso eu acho que é muito bacana, assim, importante para eles compreenderem que não tem uma melhor do que a outra, de forma alguma. Isso já não existe mais esse tipo de discussão, não é um processo evolutivo, mas talvez de questionamento de algumas estratégias, enfim, do aquilo que traz, né, que seja mais eficiente, talvez. Sim, né? sim. E é interessante, né, Denise, assim, o que funciona para esse cliente, para esse paciente. Isso é uma coisa interessante. Exato. Porque às vezes a gente fica assim, eu vou saber na terapia, no trato, né? Eu vou ter estratégias, vou ter talvez um leque de estratégias que eu possa utilizar. Exato. E na prática, eu vejo muito isso às vezes, a gente no atendimento, né? Você começa com uma estratégia que o paciente não tem efeito quase nenhum. Aí quando você muda a estratégia, começa a utilizar, aquilo flui. Exato. Então, Exatamente. essa pluralidade é muito legal, ver o que funciona. Eu acho que isso é muito interessante. Tanto que, hoje em dia, existe uma discussão até na terminologia, né? Se terceira onda ou terapias integrativas, né? Exatamente. É muito legal Exatamente. isso. Então, eu acho fantástico, né? Eu acho que a nossa linha tem crescido bastante, né? Pode passar para mim? Claro. E aí que eu falei, né? O do Stephen Hayes, né? Esse cara, pô, é muito interessante. Vale a pena conhecê-lo. Tem no TED, tem falando sobre ele, né? Ele falando numa palestra do TED, que eu acho muito legal. Porque, assim, a ACT me tocou por ser uma terapia voltada para mindfulness e tudo, uma terapia que faz sentido para a minha vida. Pode ser que não faça para alguns de vocês e tudo, isso é muito pessoal, mas para a minha vida fez, né? Tocou o coração, podemos dizer. Isso é uma coisa que eu acho que é legal. E o Stephen Hayes é um cara, assim, ele veio do movimento da análise de comportamento, ele é um seguidor de Skinner, assim, carteirinha, admira, né? Até porque é um cara que realmente tem que ser admirado. E ele, assim, dentro dessa situação, dessa linguagem, ele teve que fazer o quê? Ele trabalhou. É legal que eu tenho um artigo que eu li dele, antes um pouco da ACT, né? Ele estava formando essa ideia da ACT, né? Essa terapia, dando nome, que falava sobre espiritualidade, psicologia. É muito legal porque, assim, muitos termos que ele utiliza dentro desse artigo é da ACT. Acaba indo para a ACT, fala da psicologia um pouco budista, algumas coisas assim, e fala sobre o mindfulness. Então, já começa a falar, né, do mindfulness, e podemos dizer que na ACT ela tem idade de mindfulness. É uma coisa que eu acho muito legal. Então, é uma terapia que foi muito influenciada por isso, né? Lá já existia terapia, né, de regulação de estresse e tudo, mas a ACT, ela foi, como terapia individual, foi talvez a primeira a aplicar o mindfulness de uma forma mais sistemática. E o Stephen Hayes, ele é um professor universitário, ele é um cara que ele fala muito, né, que ele também começou a se modificar com o que ele inventou, né, porque é muito comum isso. Ele tinha um quadro de pânico, ele fala, eu tenho pânico, não tinha, eu tenho. Só que há 20 anos que eu não tenho ataque de pânico, né, eu tenho crises e tudo. E ele fala que isso começou na faculdade, no meio de uma discussão entre 2, podemos dizer, professores universitários, catedráticos, e ele no meio daquele ambiente, ele falava que era como se fosse 2 leões que rugissem
e ele no meio, ele teve o primeiro ataque de pânico e começou a ter várias crises de ansiedade, e buscando essa, dentro da psicologia comportamental, dessa psicologia voltada mais lá do Oriente também, né, budista e tudo, do Mindfulness, ele começou a testar coisas que funcionavam e começou a levar para a pesquisa. E desenvolveu essa linha teórica muito interessante. Pode passar, Denise. E aí essa terapia ela se baseou principalmente, né, em dois pontos, assim, né? Ela teve duas influências grandes, né? Então, é uma terapia comportamental, de origem comportamental, né, e tudo, que foi feita por ele, criada por ele e colaboradores em 87. Assim, o próprio Stephen Hayes, ele tinha, antes disso, desenvolvido uma terapia, não uma terapia, mas uma teoria das molduras relacionais. Isso é muito interessante, porque é uma teoria da linguagem humana, que propõe essa análise. E se olharmos lá atrás do que eu falei com vocês, né, existia antes Skinner, a linguagem como comportamento, Chomsky, né, que vem como a linguagem como cognição, que influencia, e tem a teoria que não é nenhum nem outro, engloba talvez as duas partes. E ela falava o quê? Que existem quadros, né, e nesses quadros de estímulo, né, esses estímulos ganham significados. Como que é isso, né? Através das relações que existem entre esses quadros. Que quadros seriam esses? Quadro de equivalência, relação de oposição, distinção, comparação. Um exemplo que ele usa muito até no livro dele é como se a gente desenvolvesse na relação, né, com as experiências e com as coisas, uma linguagem. E aí ele dá o exemplo da moeda. Se chegar para uma criança e dar uma moeda de, por exemplo, podemos dizer, de 25 centavos, que é uma moeda grande, e a antiga moeda de R$1, que era menor, se vocês lembram disso, ou de 50 centavos, que é menor, né? A criança ela vai acabar escolhendo por quê? Por qual moeda? A moeda, podemos dizer que é maior. Que é maior. Vai achar que vale mais. A criança, às vezes, ela não desenvolveu em alguma idade essa relação de equivalência em relação a isso, de oposição e tudo. Talvez exista um maior ou um menor, mas em relação ao valor não foi desenvolvido. E com o tempo, ela começa a criar relações sobre isso. Então, ela começa a entender o quê? Caramba, essa moeda, o 25, ele vale menos que o 50. E isso começa a criar, dentro de uma relação, várias relações. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, na parte prática disso. A maioria aí conhece o Rio de Janeiro, ou não? O pessoal aí conhece? Dá um okzinho aqui, gente, para mim. Se eu perguntar para vocês aí, vocês são de Divinópolis, não é isso? Isso, Nova Serrana. Eles estão em Nova Serrana. Nova Serrana. Se eu perguntar assim, fala para mim, se você não conhece, nunca foi ao Rio de Janeiro, fala para mim uma qualidade do Rio de Janeiro. Só turista. Lindo. O povo tá legal com o Rio, né? Que bom, realmente é lindo, né? Eu sou da região serrana do Rio, eu trabalhei muito tempo no Rio, mas sou da região serrana ainda, que é uma região também muito, muito bonita. Quente lá, praia, calor, ótimo. Tá vendo? Eu falei uma palavra, quantas equivalências e quantas relações de oposição, né? Frio, quente, turismo, comparação, distinção. Então, a nossa mente automaticamente começou a criar uma relação com essa palavra Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Comida boa. É verdade, comida também. É boa. Eu tava lembrando esses dias do bolinho de feijoada, coisa boa, né? Nossa Senhora! Começar com essa quitando. O legal é que o povo daí é muito bom, né? Ninguém colocou perigoso até agora, né? Que bom. Que bom. Esses dias eu fiz uma aula, perguntei até fora de Friburgo, Denise. Perguntei o Rio, né? Aí o pessoal falou perigoso, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praia, samba, é coisa boa. Aí já entrou o tráfico no meio. Não, eu lembrei de quando eu estava lá em Bom Sucesso, fazendo a historinha que eu conto para eles dos dedos. Sim, sim. A reação dos médicos, a hora que eu falei, né, da pessoa saindo do trabalho à noite, todo mundo... Assim mesmo. Você trabalha à noite aqui no Rio, Bom Sucesso ainda, né? Aquela região ali. Senhora. Então você começa a criar o quê? Analogias, então começa a criar relações com essa palavra. É interessante que, por exemplo, o Rio de Janeiro é perigoso, por exemplo. Mas assim, se a pessoa não foi no Rio de Janeiro, ele vai achar que, por exemplo, muitas pessoas acham, é engraçado que eu tenho uma prima que mora no Canadá, o esposo dela, quando veio no Rio, ele estava numa situação de desespero, que o que vem lá fora é pior do que é. Não que não seja perigoso, tá, gente? Mas ainda é pior.
Então ele estava desesperado porque ele achava que o pessoal estava todo mundo armado no meio da rua e que ia ser assaltado, aquela coisa toda. Então ele teve uma experiência indireta com aquilo. A gente pode ter uma experiência com a linguagem indireta e criou um aprendizado sobre aquela coisa. Então ele associou o rio ao perigo. Só que a experiência, né, de sunga branca, olha lá, só que a experiência direta ela é muito maior que essa experiência indireta. E aí uma coisa interessante, quando nós falamos do Rio, quem foi lá, vocês que foram lá, algumas pessoas que foram, falaram de experiências diferentes. Então a gente vai criando numa relação o tempo todo, criando molduras, podemos dizer, e que vai se relacionando com essa linguagem Rio de Janeiro. Assim como se eu falar a palavra árvore e quiser associar árvore a, podemos dizer, vou pegar árvore e vou associar árvore a futebol. Eu posso fazer uma associação com isso. Não sei qual, mas vai aparecer uma associação. Talvez lembra o zagueiro que é forte, ou verde, a grama é verde. Não é verdade? Pode ter. E essa relação é sempre desenvolvida e vai elaborando a linguagem interna, que é cognitivo, e o comportamento vai moldando isso, que é uma coisa interessante. Não vai entrar muito nisso, que é uma coisa mais teórica, talvez não vai ajudar tanta gente hoje. E também uma coisa que a Denise teve que falar com vocês, né? Uma filosofia que influenciou muito até, é o contextualismo funcional, que influencia toda a terceira onda, né? Estava vendo a fala da sobre a FAP, né, semana passada lá com vocês na faculdade, lá do grupo, muito interessante, porque, assim, fala muito sobre isso, né, que tudo que acontece não pode ser visto de forma isolada, mas nem um contexto. Uhum. Por isso é contextualismo, né? Uhum. Para entendermos o comportamento humano, temos que olhar a situação, né, para a situação em que ela acontece, ou seja, aonde que ela acontece, como que acontece. E aí, quando eu falo funcional, como é funcional aquele comportamento dentro daquele ambiente também. É uma coisa que eu acho que é interessante. A gente vai falar muito sobre conexão com valores. Então, esses comportamentos que a gente vai trabalhar dentro da ACT vão estar conectados a valores. Entendeu? Pode passar. E como eu falei, a ACT no Brasil ele é muito recente. Se lá fora começou em 87, anos 90 começou a crescer, o boom está sendo agora, né, podemos dizer. No Brasil, o primeiro livro em 2015. Olha, 5 anos atrás. É muito recente, da Micaele Saban. E, assim, é um livro que fala sobre a parte introdução. Quem quiser entender um pouquinho, vale a pena comprar e ler esse livro. Ele é bem introdutório e bem legal para ter uma visão geral. Né? O primeiro simpósio estava lá em 2016. Foi aqui no Rio, e vieram vários nomes, né, da ACT, né, e um nome de fora internacional, que foi depois retornou, que é o Mike Torrig, né, que é dos Estados Unidos, né, um professor universitário também. Não lembro se é do Texas, não lembro de onde que é a faculdade dele, mas e que tem pesquisa sobre transtorno de ansiedade ACT. E ele retornou depois em 2009, era bem, o intervalo entre um e outro, tiveram muito poucos, né? A própria Mônica Valentim também fez alguma coisa aí, trouxe algum desses nomes também depois. E também teve a situação, né, o último que eu fui foi da Robin, né, Walser. A Robin é o principal nome no mundo, né? E como treinadora, principal treinadora. Tem um livro, quem lê inglês vale muito a pena, que é Learning de aprendendo, né? ACT. Learning ACT. Vale a pena ler esse livro porque é muito bacana. Então, assim, ela é uma pesquisadora, é uma professora também, uma pessoa muito bacana. Eu pude conviver com ela porque ela foi no centro de Mindfulness, né? Então, eu ajudei lá, estava lá com ela o tempo todo, uma pessoa muito agradável, muito agradável. E que, assim, que realmente a gente encontra muita verdade no que ela fala, porque ela tem uma experiência muito rica com isso, né? A ACT é interessante como a TCC, de modo geral, ela vem transformando a nossa vida. Porque não adianta querer falar de TCC ou de ACT se a gente não aplica essas técnicas, esse aprendizado na nossa vida, porque senão a gente está falando sobre teoria. E a experiência é muito maior que a teoria, né? Então, o primeiro encontro foi em 2016, o último foi em 2019, não é? Que eu acho que é bem legal, até depois um pouquinho sobre ela, eu estava lá, pode passar, Denise. O rapazinho ali com ela sou eu, você pode perceber, né? Foi lá no Centro de Mindfulness, muito bom, 2019, foi muito prático, né, a aplicação da ensina que ela fez, né, sobre a ACT, foi um final de semana assim muito valioso. Pode passar. Eu estava dando aula, viu? Só para Estava dando aula? Se prendeu. Estava na poça. Eu troquei, Denise. Eu consegui trocar.
Não consegui. Aí consegui estar lá. Valeu a pena. Foi assim, foi uma coisa Imagino. muito especial. O legal é que hoje em dia as formações de arte estão muito dentro desses protocolos, né? Que o workshop no final de semana. O Steven Hayes acha que é muito mais prático e é muito mais fácil você difundir a formação assim. Uma Com forma, certeza. né? E lá é muito utilizado isso fora. Você teve lá fora, né? Não sei se você fez curso com o Beck, não A minha foi? foi, sim, sim. Eu Sim, já né? fiz 2 Então, atualizações com o Beck, com Aaron Beck sim. mesmo. E a minha formação em Mindfulness é de fora também, né. Ainda vou Então, fazer com o Vitor, mas a minha é de fora. então, é muito legal isso, né? Porque a gente vê lá fora isso é muito comum, essa forma de É, workshop, de treinamentos mais intensivos, né? Num curto período de tempo. Aqui a gente tem uma outra forma de formação que também é válida. Eu acho que é muito válida também. Então não é pior. mas a gente Então, está a gente tá se adaptando a isso, né, acho que é mais sim, importante, sim. né. E é muito bacana isso sobre as investigações sobre a ACT, né? Então, assim, ela é uma terapia que visa tratar uma variedade enorme, né, de transtornos e problemas socioafetivos. Uma coisa que é legal que ela é transdiagnóstica. Então, é assim, ela atua em diversos transtornos, porque ela fala sobre uma base de mudança de vida, né, uma transformação de vida. E isso dá para se aplicar em vários transtornos com muita efetividade. É muito legal. Pesquisas, né, isso há um tempinho atrás, né, existia mais de 76 pesquisas randomizadas, né, que a ACT é uma terapia, né, tão boa ou melhores em alguns casos do que outras terapias. E tem muita coisa sendo estudada. Isso está até um pouco desatualizado, deve ter mais aí. Muitos estudos recentes sobre isso. Isso são estudos grandes, randomizados, né? Fora estudos menores que existem, né? Nos Estados Unidos, ela foi acoplada, né, ao SANHAS, né, que no caso trabalha com dependência química, que é lá um órgão muito conhecido, né, de dependência química. E a ACT é colocada como um tratamento de grande eficácia e eficiência para esse tipo de problema. E é uma terapia baseada em evidência que tem muita efetividade em vários transtornos também. Pode passar. E aí eu trago para vocês uma coisa que é ótimo, porque é uma frase do Stephen Hayes que eu acho maravilhosa, maravilhosa, que cabe um pouco para a gente, para nós entendermos um pouco sobre isso. A coisa mais notável da condição humana é quão difícil para os seres humanos serem felizes. E eu deixo embaixo uma pergunta para vocês, né? É fácil ser feliz? Isso é uma pergunta boa. Vocês podem até comentar um pouco aqui. O que vocês acham? É fácil ser feliz? Tá todo mundo feliz na quarentena, coisa boa? Não. Não, já viu? Não lá. Ó, não. O que vocês acham, hein, gente? Pode falar? Pode, pode. Luiz Cláudio, né? Pode falar, Luiz. Eu acho o seguinte, que a gente vive vários fatores nos afetam, né? A gente Sim. comportamento, o próprio nosso comportamento ele é afetado pelo comportamento dos outros, né? E a Uhum. gente lida dessa forma. E igual hoje, nessa pandemia, assim, tem os vários obstáculos que a gente vive nele, né? Essa questão de estar dentro de casa, isso tudo depende de uma adaptação. Para a gente ser feliz é o seguinte: se a gente adaptar a esses afetos, né? Aí nós somos felizes. Se a gente Uhum. não adaptar, aí isso traz, a gente não é feliz. Eu penso que Uhum. se é fácil feliz, isso depende de cada pessoa em adaptar ou não. Eu penso Sim, dessa sim. forma. Legal esse ponto de vista, né? É, Porque e aí é legal que sai de um conceito de felicidade que às vezes a sociedade está buscando, né? Eu vi uma perguntinha ali, o que é ser feliz, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque assim existem duas, eu vou botar aqui, vou passar Denise rapidinho, pode ver se é a passar. próxima. Ah, tá. Né? Existem duas teorias sobre a felicidade. Acho que é muito legal falar sobre isso. Na tradução mesmo, na palavra, no cerne da palavra, existem duas formas de ver isso. Né? Existe uma forma que é ensinada para gente, né? Que é dos contos de fada, né? Qual é a última frase mesmo dos contos de fada? E viveram felizes para Felizes para sempre. sempre. Não é verdade?
Eu fico perguntando, gente, quem não se sente feliz, então tá ferrado, né? Desculpa a palavra, mas é verdade, porque nem sempre é possível se sentir feliz. E aí? Eu acho assim, pelo menos eu não faço isso, mas eu acho que vocês também não. Ninguém acorda assim de dia e fala assim, ó, hoje eu vou pensar tudo negativo, eu vou sentir tudo negativo e vou ficar triste de propósito. Vocês fazem isso? Eu não faço isso. Mas nem sempre eu consigo ser feliz. Nem sempre eu vou estar me sentindo bem. Porque existem duas definições interessantes sobre isso. Primeira definição de felicidade como ausência de tristeza, ausência de sofrimento. Vai cair, gente. Vocês só entrem rapidamente, tá? No mesmo link que eu já enviei, tá bom? Ah, eu caio também, né? Você cai também. Eu caio e volto. Você cai e volta. Então, vamos ver se dá tempo para as duas definições. Uma definição é essa ausência de sofrimento, ausência de tristeza, de ansiedade. E é isso que os pacientes entendem, a sociedade de modo entende. É isso que se vende, tá, gente? Se a gente for pensar bem, né, nos livros de autoajuda, pense positivo. Na verdade, seja feliz. E nem sempre é possível pensar positivo. Queria eu pensar tentando positivo. Queríamos nós, né? Estava num grupo, né, Denise? Muito interessante. Um grupo de mindfulness com pessoas que estavam numa situação em contato com a Covid, né, que eram profissionais de saúde que estavam em contato, e nem sempre era possível para eles irem trabalhar felizes, né? Ou seja, sem sofrimento, sem preocupação. Não era, porque eles estavam indo para uma situação que podemos dizer que tem uma situação de guerra, né, em relação a isso. Lutam com... Então, a ansiedade ia com eles, a tristeza ia com eles. Então, talvez essas pessoas, então, não teriam como ser felizes. Uhum. Só que existe um outro conceito sobre felicidade. E felicidade, né, é se aproximar de uma vida significativa. Que é isso que a ACT trabalha. É isso que a ACT trabalha. Não é a ausência de sofrimento. Vamos entender uma coisa, gente. Se não sentir fosse uma coisa humana, a gente não tinha sentimento. Né? A gente não tinha, a gente não ia sofrer. Eu costumo brincar, eu uso uma metáfora que eu gosto muito sobre isso, que é a metáfora do fogão a lenha. Imagina que você não sente dor e coloca a mão